Olá, meu camarada, vamos para mais um vídeo desse canal, continuar nossa conversa sobre os capoeiras, né? A participação dos capoeiras na luta pela abolição. Esses homens com habilidade de luta nesse movimento abolicionista em São Paulo e Santos, entre as décadas de 1870 e 1880, da rede dos Caifazes de Antônio Bento, às ruas de Santos, a Canaã dos escravos. Se você não viu o vídeo passado, dê uma olhadinha nessa playlist, a História da Capoeira de São Paulo, para você entender do que é que eu estou falando. Quando acabar esse vídeo aqui, eu vou deixar no final a playlist. Se você não está acompanhando, você vai lá, clica, acompanha, para acompanhar essa história da Capoeira de São Paulo e entender quem foi Antônio Bento, né? E os roubadores. Antônio Bento, ereto, com um casalcão felpudo, afagava o cavanhaque basto e negros que sorriam. Ao receber o jovem Coelho Neto, que pretendia ser do grupo dos roubadores, advertiu com firmeza: Menino, olhe que estou aqui e não é brincado. Eles não nos poupam, é pau e bala que nos recebem. Se você quer meter-se nisto, disponha-se como um soldado que quer ir para a guerra. Isto é sério, como o diabo, em cada esquina há um capitão do mato. Lembra que a gente já discutiu isso no vídeo passado, dessa guerra, né, dos Caifazes com os capitães do mato, como foi importante essa luta popular para a abolição da escravatura. Então, dias depois dessa conversa aqui, os dois se encontraram na sessão do Clube do Brás e fizeram uma amizade. O Coelho Neto também já falou sobre ele, né, lá no início do século XX, vamos falar um pouquinho mais adiante, que ele vai falar sobre a capoeira ser um esporte de origem nacional. Né? Começa-se o debate no início do século XX, apesar da capoeira só ter sido reconhecida como esporte em 1972, já no início do século XX há esse debate, por que não capoeira ser um esporte nacional? Mas vamos falar um pouquinho dele, né, do Coelho Neto, e esse encontro com a capoeiragem. Coelho Neto já havia se deparado com a capadoçagem perigosa que caminhava às gingas, no Rio de Janeiro, durante seus estudos preparatórios para a Academia de Direito de São Paulo. Nós também já falamos aqui dessa relação da capoeira dentro da Academia de Direito de São Paulo, né, a primeira Academia de Direito do país. Mas antes de entrar na academia, tinha esses exames preparatórios. Então, ele já tinha tido esse encontro com a capoeiragem, né, com a capadoçagem, como eu falei para vocês, né, em minha pesquisa de Sergipe, um dos pontos para que eu encontrasse capoeira em Sergipe no século XIX foi essa palavra, né, capadócios, capadoçagem. Isso é bem interessante, quando você, capoeira, quiser ir pesquisar no arquivo, observe as palavras, nem sempre vai estar escrito capoeira, mas com seu olhar treinado, vendo aqui os vídeos, lendo os livros, né, as indicações de leitura, você vai entender melhor como fazer essa pesquisa histórica. E como eu falei, Coelho Neto, um defensor da capoeira nacional. Em 1928, ele escreveu um dos primeiros artigos a defender a capoeira como autêntica luta nacional, comparando ao boxe inglês e ao savate francês. Seguindo a cartilha dos Caifazes, afirmou que a navalha teria estragado a capoeira e que o verdadeiro praticante não usaria. Lembra? 1928. Para um pouco, camarada, e faz as suas próprias conjecturas. Em 1928 foi escrito também o livro do mestre Zuma, né, o Aníbal Bolamar, fazendo essa metodologia, né, criando um método para a capoeira. Isso no Rio de Janeiro. Na Bahia estava acontecendo o quê? A criação da capoeira regional, esse movimento, apesar da capoeira regional ter sido registrada na década de 30, mas ali também no início do século XX já estava sendo idealizada a capoeira regional. Então, em cada lugar do país, né? E aqui o Coelho Neto em São Paulo, né? Escrevendo sobre a capoeira ser uma autêntica luta nacional, tendo essa discussão da capoeira como esporte, e o mestre Zuma criando um método específico para a capoeira como esporte, mestre Bimba criando a capoeira regional, tudo acontecendo no mesmo tempo histórico. Perceba, né, e faça suas próprias conjecturas, como que a gente sai daquele limbo da malandragem, da capoeiragem para ser capoeira, né? Para sairmos de ser capoeira enquanto indivíduo praticante para nos tornarmos capoeiristas. Eu estou aqui para te ajudar, né? Para você refletir, estudar e fazer as suas próprias conjecturas. Em Santos, né, era denominada Canaã dos Escravos, porque tinha essa rede de libertação dos cativos, né? Que era levar, o final de tudo era levar até Santos, que era uma cidade libertária. Nas palavras dos memorialistas, os escravos encontrariam a liberdade tão logo lá chegassem. A partir de 1886, a atração de um grande número de escravos de Serra Acima, aliada à intensificação da repressão, acirrou os ânimos populares. Não raro, o povo invadia ruas, delegacias, estações de trens para libertar escravos apreendidos, expressando com paus, pedra, porretes e insultos seu ódio às autoridades. Então é interessante a gente ver a participação popular, que chegou o momento, né,
Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, foi assim que nós estudamos. Mas a gente percebe com esses estudos, com essas leituras, que a abolição da escravatura vinha acontecendo bem antes com a luta popular. Como eu estou sempre alertando vocês aqui, não dá para estudar a história da capoeira sem estudar a história do Brasil. Então a gente tem que pensar nisso. Essa revolta popular em vários locais, em vários estados do Brasil já estava acontecendo. Estado não, né? Província, porque estado só veio com o advento da República em 1889. Antes era a província de São Paulo, a província da Bahia, a província de Sergipe. Nós também já conversamos sobre isso por aqui. E os tumultos eram grandes, né? E um dos maiores foi em novembro de 1886, o Estopim, que o boato sobre o empastelamento do Diário de Santos, né, o jornal, e a visita do chefe de polícia para recuperar negros fugidos geraram grandes tumultos em novembro de 1886, ou seja, o povo já estava revoltado com a situação da escravidão no país, e aí iam fazendo essas revoltas, esses tumultos internos. O telegrama do delegado, no dia 25, né, de novembro, o delegado Cláudio Honório relatou um grupo de 1.000 pessoas, entre elas 500 pretos armados de paus e revólveres, com discursos vivas à República e à sociedade abolicionista. Esse telegrama pedindo também, né, aclamando para as autoridades como que estava a sociedade em Santos, né, como que estava os indivíduos populares, né, o povo, clamando pela abolição da escravatura. E qual foi a resposta das autoridades? O juiz Ledo Veiga pediu a suspensão do envio da cavalaria, temendo novos tumultos. Mesmo assim, o reforço foi à cidade e lá se manteve até a situação se acalmar. Ou seja, mandaram reforço, né, mais policiais, para acalmar os ânimos do povo que estava clamando por essa abolição da escravatura. Esses relatos, esses escritos, servem para a gente pensar que a libertação dos escravos não foi uma única coisa, foram vários fatores e não foi uma coisa de cima para baixo, foi uma luta popular muito grande, inclusive da população negra dentro desse processo e que não foi nada de bonzinho, né? E os brancos não simplesmente não libertaram a princesa Isabel, não libertou ninguém, né? Foi uma luta popular muito grande e isso é importante para que a gente faça as nossas conjecturas, inclusive com relação à história da capoeira. Mas, como eu sempre digo a vocês, não se apeguem à palavra capoeira. Teve um pesquisador, André Rosenberg, que analisou a série completa dos autos criminais da década de 1880 no Arquivo Geral do Fórum da Comarca de Santos. Ele analisou 138 documentos e não encontrou indício da prática da capoeira entre esses processos crimes. Preste atenção. O próprio pesquisador enfatizou que Santos contava com um número reduzido de cativos, apesar apenas 55 legalmente cadastrados em 1887. Ou seja, existia escravidão no Brasil, mas em Santos só tinha 55 escravos. Assim como no Ceará também a abolição da escravatura chegou antes, né? Não tínhamos mais escravizados. Além disso, a caracterização da cor da pele ainda não fazia parte da taxonomia criminal, dificultando a identificação de homens negros nos autos. Não era colocado como depois veio, né, a questão da raça, digamos assim, porque foi outro processo da criação da Polícia Militar, outras questões. Então, foram 138 documentos criminais analisados, 55 cativos foram encontrados, cadastrados em Santos, mas nenhum registro explícito da capoeira. Apesar da gente entender que desordeiros, capadócios, tudo era capoeira, né? Porque a gente faz as conjecturas e faz a ligação das fontes. E eu, como eu já disse para vocês, em Sergipe, né, quando eu estava fazendo a pesquisa no arquivo público, eu fui no arquivo do judiciário e pesquisei os processos crimes de Sergipe no século XIX, também não encontrei capoeira. Quase desisti da pesquisa, mas eu insisti, né? Porque tudo que você quer, você tem que persistir. É uma dica para você, camarada. Às vezes a gente cansa, mas a capoeira nos ensina isso, né? Que a gente precisa persistir quando você quer aprender um golpe, quando você quer aprender um movimento, uma acrobacia. Você insiste várias vezes, porque ninguém faz de primeira, né? Todos nós tivemos que fazer várias vezes, repetidas vezes, para aprender determinados golpes ou acrobacias que a gente faça hoje. Então, a mesma coisa com a pesquisa, você tem que insistir. Então, eu insisti e encontrei capoeira em Sergipe no século XIX, nos jornais e nos relatórios de presidente de província, mas não encontrei em processo crime, porque em Sergipe eles colocavam tudo como sambas e batuques. Então isso era uma dificuldade para os pesquisadores que já tinham ido antes de mim. Então, quando a gente vai no arquivo do judiciário e não encontra processo crime contra a capoeira, a maior parte desiste. Então, como eu não desisti, eu continuei, fiz a minha pesquisa de mestrado com as configurações da capoeira em Sergipe no século XIX, que deu origem ao meu livro Escorregar, não é cair, é o jeito que o corpo dá. Se você quiser adquirir, conhecer, eu sempre deixo o link na descrição do vídeo, certo? Aí, qual a relação dessa minha pesquisa com essa de São Paulo? Antes de eu ir a campo, claro que eu treinei o meu olhar. Eu li o professor Carlos Eugenio Urbano Soares, eu li o mestre Pedro, eu li Pinheiro Leal, né, que fez a pesquisa
no Pará, todos que vieram antes de mim eu li, só não li os que vieram depois, que são tão importantes quanto, né? Que o Gustavo estava ali contemporâneo fazendo comigo em Alagoas, o, o Roberto no Maranhão, né? Que a pesquisa depois da minha, mas o que tinha antes eu li tudo. Com essa leitura de São Paulo, eu encontro quem? O Negro Fortes, que era sergipano, né? Um morador de Santos, chamado Fortes, nascido em Sergipe, descrito como excelente capoeirista, que é a frase lá do texto, eu não posso mudar, mas como eu já disse para vocês, capoeirista é uma denominação que veio depois dessa inserção da educação física, né? Que vem de futebolista, né? Que vem de ciclista. Então, eu coloco esse capoeirista depois dessa discussão da capoeira como esporte, e aí mas vamos continuar aqui. Excelente capoeirista, como dezenas de outros que existiam entre os abolicionistas da linha de frente. Teve papel decisivo na libertação de cerca de 10 escravos surgidos de São Paulo. Os cativos de importantíssima família capineira haviam descido a serra dentro de pipas, como se fosse um carregamento de vinho. Descobertos por capitães do mato e força policial, foram capturados na casa do abolicionista Geraldo Leite, no Paquetá. Então, quando eu li isso aqui, que eu fui para a pesquisa Sergipe, eu já tinha esse olhar treinado, né? Pensando, nossa, eu encontrei no relatório do presidente de província, não encontrei no processo crime, mas encontrei no relatório do presidente de província. Alguns escravizados que tinham ido para São Paulo, para também participar da Guerra do Paraguai, saíram de Sergipe, aí eu encontro esse Negro Fortes lá, não só ele, né? No próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais também dessa relação dos capoeiras de São Paulo com Sergipe. E aí, com esse meu olhar treinado, eu encontro a capoeira nos jornais de Sergipe, né, o Republicano, a Gazeta de Sergipe, a capoeira nos relatórios de presidente de província, apesar de não ter encontrado nos processos crimes. Então, camarada, o que eu estou querendo dizer com isso, né? A missão aqui do canal é fazer com que você, que é da capoeira, se aproprie da história da capoeira. Então, no seu estado, se tem algum arquivo, vá devagarzinho, pesquisa lá no seu estado, vê o que é que nós temos lá, né? Tanto no Judiciário, como no Instituto Histórico e Geográfico que todo estado tem, como no Arquivo Público. Pesquisa, porque muitas vezes a gente não encontra a palavra capoeira, mas ela está ali de alguma forma, né? De alguma maneira. E se você tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, pode deixar, colocar aí nos comentários que eu respondo a todos. Assim que eu tenho tempo, medida do possível, eu vou respondendo. Então, outro ponto que eu acho importante, quando a gente discute bastante sobre a que as pessoas dizem assim, fundamentos da capoeira. Eu digo que capoeira não tem fundamento, mas vamos dizer que ela tem um fundamento. Né? O que tem fundamento é a sua escola, é o seu grupo, é a sua linhagem, né? Mas a capoeira em si não tem fundamento porque ela foi se modificando ao longo do tempo e nós não sabemos a sua origem exata. Qual é a origem da capoeira? Exatamente nós não sabemos. Nós fazemos conjecturas, né? Nós fazemos as nossas elucubrações, mas nós não sabemos a origem exata. Mas se tem algo que possa se dizer que é fundamento da capoeira, é rasteira e cabeçada. Por quê? Em todos os documentos históricos nós encontramos esses dois movimentos. Mas vamos voltar aqui. Quando a carroça com os escravos se aproximou da estrada de ferro, cerca de 500 pessoas simularam o motim. Fortes, lembra dele, o Sergipano? Com tremendas rasteiras rápidas e certas, derruba os soldados da captura os capitães do mato. Geraldo Leite saltou sobre a carroça e tocou os animais a galope até o Porto do Bispo, onde uma embarcação conduziu os cativos a um navio francês. Sob a bandeira da França, foram transportados para o norte do país. Isso é algo muito interessante, né? Porque, apesar de não ter escrito a palavra capoeira, ele derruba esses soldados com rasteiras. Como eu falei para vocês, na documentação histórica nós sempre contamos cabeçada e rasteira ligada à capoeira. Por isso que você tem que cruzar as fontes e fazer as conjecturas quando estiver fazendo pesquisa histórica. Então, a admiração pela capoeira em Santos, né, existia essa admiração, a gente já discutiu lá quando a gente estava falando da Academia de Direito, né, existia essa admiração que em São Paulo aconteceu de forma diferente dos outros estados, como por exemplo no Rio de Janeiro, que a repressão foi alta. Não que não teve repressão nos outros estados, mas no Rio de Janeiro a repressão foi muito mais forte com relação à capoeira, diretamente, né, por conta de indivíduos específicos como Sampaio Ferraz, por exemplo. Mas em São Paulo, a capoeira era muito mais atenuante do que agravante, e existia uma certa admiração. E aí a gente vê aqui no Diário de Santos, de 6 de janeiro de 1880, né, no ineditorial. Precisa-se de uma pessoa que tenha bastante vergonha e ofereça com garantia os predicados seguintes. E o primeiro predicado era que seja muito valente, capoeira e jogador de piúva. Piúva é uma espécie de pau, né, de madeira.
Então, ele buscava um capoeira bom de porrete. 10 dias depois, o mesmo jornal reproduzia a notícia do Jornal do Comércio sobre o temível capoeira Luiz Ferreira das Mercês e praças que terminaram navalhados na corte. Evidencia de que a admiração pela valentia dos capoeiras era antiga e viva em Santos. Então, lá em São Paulo, né, em Santos, as pessoas admiravam essa destreza do capoeira. Enquanto no Rio de Janeiro era sempre tratado de forma pejorativa, com muita repressão, sempre como algo ruim, né, como vagabundos, como vadios, em Santos tinha essa admiração. Em Sergipe, né, eu estou sempre voltando para a minha pesquisa em Sergipe, né, pessoal, porque foi o que eu pesquisei. Em Sergipe, a gente percebe que eram utilizadas essas notícias, por exemplo, do Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro, se reproduzia em Sergipe para dizer que muitas vezes os políticos se utilizavam dessa questão dos capoeiras como um espelho do Rio de Janeiro, né? Digamos assim, no Rio de Janeiro, o pessoal fala muito dos capoeiras, aí traz para Sergipe essa condição de como se tudo fosse capoeira. Vamos dar um exemplo. Enquanto as autoridades tratavam tudo em Sergipe, que era dado vindo dos netos, como sambas e batuques, alguns jornais, algumas notícias queriam colocar tudo na conta dos capoeiras. Assassinar alguém, matar alguém ali, teve uma briga, foram os capoeiras. Então, em cada estado tinha uma forma específica de tratar esses indivíduos, de tratar esse problema social que era a capoeira no século XIX. Tanto é que em Sergipe havia um debate se havia maltas ou não havia maltas em Sergipe, porque maltas é muito uma questão do Rio de Janeiro. Você vê navalhistas, né? E em São Paulo teve essa associação aqui da boemia abolicionista, do envolvimento dos estudantes de direito com a capoeira. Então, há uma forma também diferenciada de se tratar, de se visualizar essa capoeira. Então, em fevereiro de 1886, o Diário de Santos, nesse jornal, noticiou um bando de barulhentos pelas ruas. Entre esses vagabundos da pior espécie que traziam facas e cacetes, achavam-se alguns rapazolas de boas famílias com navalhas apreendidas. Esses jovens da elite santista podem ter feito parte da boemia abolicionista, que foi fundada em 1882 por Francisco e Antônio Augusto Bastos, Guilherme e Pedro de Melo, Antônio Couto, Arthur Andrade e outros. A associação era baseada no panfletarismo violento, que nunca teve uma organização regular, para não perder esse caráter, né, de rapaziada, da vagabundagem. Eles gostavam também desse caráter que tinha essa boemia abolicionista. Esses jovens de boa família, mas que se envolviam, né, segundo eles, com os vagabundos de pior espécie que estavam ali com cacete, com navalha. E segundo os autores, os memorialistas, a navalha estava presente em todo lugar que tinha capoeira, pelo menos após 1850, né? Nós já debatemos também sobre isso em outros vídeos. Vamos trazer aqui agora Vicente de Carvalho, poeta, abolicionista e navalhista. Aqui um questionamento, porque há um processo em que tinha Vicente de Carvalho, mas não sabemos exatamente, né? Não temos documentação suficiente para fazer as conjecturas de que era exatamente ele, mas tudo indica que sim. Aqui eu trago um trecho do poema, né? Uns tardos caminhando, sinistros meios nus, esboçados na sombra, passam como visões vagas de um pesadelo. São cativos surgindo do cativeiro. Esse poema, escrito em 1917, dá a entender, porque ele é bem grande, não é só esse trecho, dá a entender que ele, Vicente de Carvalho, ele tinha contato com os capoeiras, tinha contato com os cativos, né, com os indivíduos escravizados. E aí, aqui o mestre Pedro traz, né, que ele nasceu em 5 de abril de 1866, despontou na imprensa pela boemia abolicionista, a mãe já falou nessa associação, e ele entrou para a Academia Brasileira de Letras em 1909. Em 1886, com 20 anos, havia um homônimo, ele tinha 20 anos de idade, né? E a gente vê que tinha um homônimo preso, né? O chefe de uma turma de navalistas, ele foi preso com esse mesmo nome, Vicente de Carvalho. A gente não tem certeza se será ele, mas é muito interessante, né, as coincidências para que você faça as suas conjecturas. O poema dele, né, de Vicente de Carvalho, Fugindo ao Cativeiro, demonstra o conhecimento detalhado de empreitadas abolicionistas na Serra do Mar. Cativo surgindo ao cativeiro, rompendo o mato e a noite, investindo as ladeiras, como se tivesse vivido essa experiência, né, tivesse passado por tudo isso. Outra figura interessante é José Domingos Martins, que foi vereador, né? Era capoeira e foi vereador. Para vocês que não gostam de política, né? A gente já viu o Partido Capoeira lá no Rio de Janeiro. Quem não viu a playlist da Capoeira Escrava do professor Carlos Eugênio Lima Soares, assista. Eu vou deixar também no final, para quem não está acompanhando, acompanhar, se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo.
Ele, né, testemunhado por Henrique Pochá, o chefe do armazém da firma Teles Neto e Companhia, José Domingos Martins, o JD. Ao ser provocado pelo artífice Eduardo Antônio Domingos da Luz, que era bom capoeira, correu-lhe o pé, estendendo ao comprido no chão. Nascido em 1864, Martins foi comissário de café por 25 anos, com amplo contato com negros carregadores. Outro ponto importante, né? Negros carregadores ligados ao porto, né? É muito interessante que todo lugar que teve porto, observe capoeira, teve capoeira. Falta braço para pesquisar. Então, se o seu estado se não tiver pesquisa com capoeira nesse período, século XIX, século XVIII, você pode ser o próximo, né? Vai lá no arquivo público, coloca lá os descritores para poder entender. Se tiver dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou respondendo e vou te ajudando também nessa pesquisa. E ele envolveu-se com a política, exerceu 2 mandatos de vereador, 1893 e 1894, e 1908 a 1909. E presidiu a Câmara de Santos em 1908. Ele foi contemporâneo de José Moreira Sampaio. Quem é José Moreira Sampaio? Pai de Agenor Moreira Sampaio. Quem é Agenor Moreira Sampaio, professora Annalise? É o conhecido mestre Senhorzinho. Então, há essa conexão geracional aí. Vou explicar para vocês. Mestre Senhorzinho, né? Um famoso mestre ali do início do século XX no Rio de Janeiro, ele nasceu em Santos, ou seja, lá era de São Paulo, né? Não era, não era carioca, não era do Rio de Janeiro, carioca ou fluminense, né? Você que é do Rio de Janeiro, coloca aí pra gente. Então ele era filho do coronel José Moreira Sampaio e que também foi vereador, né? O pai dele também foi vereador, mas contemporâneo do capoeira JD Martins lá, vereador e capoeira. Após 1908, o que é que acontece? O mestre Seuzinho se muda para o Rio de Janeiro, onde aprendeu sua capoeira observando os bambas de sua época, convivendo com os boêmios, com os valentes, com os malandros. Mas ele inicia a vida esportiva em 1904, lá em São Paulo, com natação, futebol, ginástica, luta greco-romana e a savate, que é o boxe francês. E nós podemos pensar e fazer as conjecturas que, como o pai dele era contemporâneo desse vereador que era capoeira e que a capoeira em Santos, né, estava ali nas ruas, estava presente de alguma forma também nessa boemia santista. Ele, quando criança, poderia ter visto, né? Já que os filhos das famílias abastadas também praticavam capoeira em São Paulo. E isso chama bastante atenção, né? E o mestre Seuzinho tornou-se um dos principais difusores da arte da capoeiragem no Brasil, justamente por ligar essa questão esportiva, né? A capoeira mais e as pessoas chamam, né, que foi chamada por ele também, de capoeira utilitária. Então, deixa-se aberta essa possibilidade de seu pai, que foi contemporâneo ao vereador J.D. Martins, ter esse conhecimento sobre o jogo luta. Ou que o próprio senhorzinho tenha visto essas lutas na Rua de Santos. Eu trouxe aqui o livro do mestre Jorge Columar, porque nós estamos estudando ele na Sociedade da Ginga. Se você tiver interesse na Sociedade da Ginga, que é uma comunidade em que eu dou uma aula uma vez por mês, ao vivo, online, em que você pode tirar suas dúvidas, a gente faz nossas conversas por lá. E esse livro, a gente já fez uma parte dele, também fala do mestre Seuzinho, mas é muito sobre a questão dessa malandragem, né? Que é onde o mestre Seuzinho também aprende a questão dos malandros, dos valentes ali do Rio de Janeiro, dessa malandragem carioca, que é muito interessante, né? Nós vamos fazer agora em julho essa segunda parte desse livro, lá na Sociedade da Ginga, para falar dessa questão da malandragem. A gente também vai tocar nessa questão do mestre Senhorzinho. Mas no primeiro comentário fixado aí, eu vou deixar o link, caso você tenha dúvida, queira entrar para a Sociedade da Ginga, queira saber como entrar, é só clicar lá e eu respondo assim que der, tá bom, minha gente? Outro nome importante é Eugênio Vansouy, que era um marinheiro abolicionista. Entre os membros da boemia abolicionista, destacava-se um mulato ex-combatente da Guerra do Paraguai, descrito por Francisco Martins dos Santos. Ele era pernambucano, quase preto. Veja, pessoal, como é interessante, né? Quando as pessoas começam a discutir a capoeira da Bahia, a capoeira de Janeiro, a capoeira de Pernambuco, capoeira... Gente, não dá para a gente saber onde exatamente nasceu a capoeira. A gente sabe que a capoeira é do Brasil, só foi possível nesse contexto sócio-histórico, político, cultural do Brasil, mas que ela estava envolvida, né? Especialmente em 1850, após a Lei Eusébio de Queiroz, em que o tráfico negreiro foi proibido definitivamente. Então, esse tráfico interno, né? De um estado para outro,
é muito latente. Então, a gente não sabe. Vamos estudar Pernambuco também aqui nesse canal. Se você não for inscrito, se inscreva, toca no sininho para não perder nada por aqui, porque eu pretendo fazer todo o país, onde tiver pesquisa acadêmica sobre a história da capoeira, estarei fazendo aqui no canal. Se não tiver pesquisa acadêmica, como por exemplo no Ceará, mas eu já encontrei documento no Ceará, vou tentar trazer para vocês depois que publicar, né? Ou eu, ou qualquer outro pesquisador que queira, já disse várias vezes, eu já encontrei na Biblioteca Nacional documentos sobre o Ceará, mas ainda não temos pesquisa acadêmica com o Ceará. Se tiver algum pesquisador de Ceará que quiser fazer, faz essa pesquisa que é muito importante e eu trago aqui para que a gente possa estudar juntos. E juntas, né? As meninas que estão aí me acompanhando. Então, disse que ele falava muito em toda parte, fazendo um comício em cada ponto onde parava, hein? Em contínuo e absoluto desprezo à vida e à liberdade, não deixando o escravocrata em paz. Era Eugênio Vansuí, imperial marinheiro, um dos valentes da Armada Brasileira na Guerra do Paraguai, aos 18 anos. Santos enviou à guerra mais de 600 homens, cerca de 150 negros. Vansuí poderia fazer a ponte entre negros navalistas e a mocidade abolicionista, tornando-se depois liderança entre grevistas do Porto. Então, depois, várias documentações, a gente vê Eugênio Vansuí como um líder, né, que Santos também, na luta operária, na luta dos trabalhadores, já na República. Né? Então, é muito interessante para fazermos as conjecturas. No próximo vídeo, né, nós vamos falar dos quilombos, da questão dos quilombos em São Paulo. Trouxe aqui hoje o quilombo de Pai Felipe, né, que é o legado dos capoeiras abolicionistas, para você deixar uma pitada aí para vocês. Será que nos quilombos tinha capoeira? O pessoal discute bastante isso, né? Pergunta isso. No quilombo já existia capoeira, e o pessoal, quando fala de quilombo, só pensa em Palmares, né? Aqui em Alagoas. Mas quilombo é uma miscelânea muito grande, né? Há vários espaços, inclusive fazendas que eram quilombos. Quilombos urbanos é muita coisa para a gente debater muitos assuntos. Então, se você não for inscrito, se inscreva no canal, toca no sininho, compartilhe esse vídeo para aquela pessoa, para aquele grupo de capoeira que você sabe que gosta de estudar, para que a gente possa fazer as nossas conjecturas. Lembre-se que a capoeira tem que ter propósito, né? Então, vamos recapitular aqui. Existiu aqui em Santos uma rede de proteção. Santos tornou-se, na década de 1880, um dos maiores redutos de cativos em fuga do Brasil, graças à aliança entre elite, escravos e libertos em torno da causa abolicionista. Veja os vídeos, eu vou deixar aqui no final o vídeo da capoeira escrava do professor Carlos Eugênio Soares, a playlist, né? E a playlist também da história da capoeira de São Paulo, para vocês entenderem essa ligação, como foi importante, né? Esse movimento também da elite com os escravizados e com essa causa abolicionista. O Quilombo de Pai Felipe é uma formação de redutos de negros em Santos, tem diversas versões. Segundo algumas fontes, o primeiro quilombo dataria de 1850, tendo como principal liderança o africano Pai Felipe, que é muito interessante, esses capoeiras na linha de frente, o Negro Forte, né, o sergipano, o J.D. Martins, o vereador capoeira, essas habilidades de luta dos negros não foram dispensadas por esses abolicionistas. Então, o respeito pela valentia dos capoeiras era antigo e vivo na cidade de Santos. E como eu sempre digo para vocês, né? Na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê. Axé, meu camarada. Curte aí e até o próximo vídeo.